Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O exercício do direito constitucional de votar é dado ao presidiário que não possui contra si condenação criminal transitada em julgado. O voto nas cadeias é permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece normas e regras para o preso provisório. No Rio Grande do Sul, os apenados que preenchem os requisitos deverão ir às urnas pela terceira vez. A novidade é que no próximo ano há possibilidade do voto também ser estendido aos adolescentes infratores que desejarem participar do pleito. Para falar sobre o tema, convidamos os promotores de justiça Cíntia Japur, que atua na especializada de controle e execução criminal da capital, e Luciano Dip Murá, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a doutora Cíntia perguntando o seguinte: a experiência positiva de Porto Alegre em duas eleições já feitas através dos apenados, esse próximo ano indica também que os presos de todo o estado poderão votar? Acho que indica sim. Inclusive, dia 5 agora de novembro, estivemos reunidos com o Tribunal Regional Eleitoral fazendo esse requerimento diante justamente, né, do resultado positivo que foi as eleições em 2006 e 2008, que foi um projeto piloto para tornar efetivo o direito do voto do preso provisório, que até então não tinha sido operacionalizado aqui no Rio Grande do Sul. E diante desse resultado positivo, se requereu ao Tribunal Regional Eleitoral essa possibilidade da realização da experiência, da efetivação das eleições também para os presos provisórios das demais cidades do estado do Rio Grande do Sul. Claro que daí há necessidade do Tribunal Regional Eleitoral emitir uma resolução disciplinando como que vai ser essa eleição, como se dará. O tribunal indicou que talvez não siga a exigência de no mínimo 50 eleitores, ou seja, 50 presos provisórios em cada cidade, em cada estabelecimento, para que ocorra a eleição, né? A introdução de urna eletrônica com abertura de sessão naquele presídio, né? O que realmente dificulta bastante, né, a possibilidade da efetivação de eleições nesse caso. A diferença está aí, porque nos 2 anos somente presos provisórios de Porto Alegre votaram. Agora seria para todo o estado. Mas eu gostaria que a senhora falasse sobre essa experiência do projeto piloto que deu essa possibilidade em Porto Alegre dos presos votarem. E isso também seguiu um exemplo de cidades como Recife e Manaus, é isso? Exatamente. Mas a grande novidade, né, foi que o Presídio Central de Porto Alegre, onde se realizaram o pleito de 2006-2008, é o maior do Brasil, né? Com a indicação de que seria a maior pleito realizado na América Latina. E, inclusive, com as mulheres, né? Eleições com as mulheres, com as presas provisórias votando, também seria pioneiro no Brasil. Doutor Luciano, a novidade agora no próximo ano em Porto Alegre seria a possibilidade dos adolescentes infratores também votarem. Essa possibilidade foi pedida pelo Ministério Público ao Tribunal Regional Eleitoral? Exatamente. Nós estivemos juntos, Ministério Público, na área da infância e o pessoal da área criminal, para gestionar a inclusão dos nossos jovens internos da fase na situação, possibilidade de exercício do direito ao voto. E posso lhe dizer mais ou menos o seguinte: nós temos na fase no Rio Grande do Sul hoje cerca de 1.200 adolescentes, o número não é exato. E nós pretendemos que votem não só os de Porto Alegre, mas como os das regionais do interior, correto? O que ocorre?
nós estariam em condições de voto, ou seja, a faixa etária de 16 anos, os adolescentes, mais ou menos em torno de 70% a 80% dos nossos adolescentes. No entanto, por uma questão de documentação, nós imaginamos que a possibilidade de voto vai se abrir para cerca de 35% a 40% dos adolescentes, porque efetivamente existe uma séria lacuna no que diz respeito à obtenção de documentação, e isso vai fazer com que o Ministério Público, a FASE, o Poder Executivo trabalhem no sentido de regularizar a documentação e proporcionar aos nossos internos esse direito. Se a resposta do TRE for positiva, quais são as providências que terão que ser tomadas? Bom, em primeiro lugar, uma questão de agilização da documentação, como eu já havia referido, não é? Nós teríamos que encaminhar a habilitação dos adolescentes. Aqui em Porto Alegre, isso se faz junto à 14ª Zona Eleitoral e nas demais zonas no interior do Estado. Em segundo lugar, nós teríamos que ter um apoio logístico do tribunal, porque nós não conseguimos imaginar o deslocamento dos adolescentes até as zonas eleitorais. Então, nós teríamos que ter urnas dentro da FASE. Em Porto Alegre, nós temos 6 unidades de internação. Penso que é bem mais fácil, razoável, que o TRE nos coloque à disposição a estrutura material para que a eleição seja realizada dentro do sistema, até por uma questão de segurança. Claro. Doutor Murat, eu creio que se os adolescentes infratores conseguirem votar no próximo ano aqui no Rio Grande do Sul, essa medida, essa iniciativa deverá ser inédita. Até porque há um mês, mais ou menos, no Rio de Janeiro foi feito um seminário no qual foi debatido essa questão, ou seja, a possibilidade dos adolescentes infratores também votar. Nós não temos notícias de que essa iniciativa tenha sido tomada em outro estado da federação. De qualquer maneira, o que ocorre é o seguinte: nós entendemos que essa iniciativa é válida porque o adolescente está, com isso, retomando a cidadania. Isso vem ao encontro de todas as políticas que nós vemos implementando na área da infância e juventude, como, por exemplo, a escolarização, a profissionalização, o atendimento na área de saúde mental, e com isso se procura ressocializar o adolescente e colocá-lo na efetiva condição de exercício de cidadania. Claro. E não existe um impedimento constitucional para esses jovens exercerem os seus direitos? Não existe, até porque a medida socioeducativa, ela não tem a característica de uma condenação, ela é uma sanção administrativa. E, portanto, ela não retira direitos políticos, direitos individuais, a não ser o direito de liberdade, obviamente, porque esse está sendo restrito a partir do momento que o adolescente é colocado na internação. Portanto, não vejo óbice algum de que possa votar. Certo. Doutora Cíntia, falando em direitos, daria para a promotora explicar aos telespectadores o que dispõe o artigo 15 da Constituição Federal? O artigo 15 dispõe sobre justamente que é vedada a cassação dos direitos políticos, prevendo somente o caso de perda ou suspensão em inúmeros cláusulos, prevendo determinadas situações. Entre elas está o inciso 3º, que dispõe que poderá haver a suspensão dos direitos políticos no caso de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Assim, aquele preso, aquele condenado, preso preventivamente, provisoriamente, ou condenado, mas ainda não em definitivo, que ainda pende de recurso, ele tem o direito, ele é preso provisório ainda. Então, os seus direitos políticos estão intactos, não podem ser suspensos. Então, ele tem o direito constitucional de votar. Então, é necessário que se implemente esse direito, se operacionalize esse direito. Até então, até esse projeto piloto, que começou em 2006, aqui no Rio Grande do Sul, os presos provisórios tinham
ferido esse importante direito constitucional, né, de cidadania. A sentença criminal transitada em julgado, ela deixa intactos os direitos civis do condenado. Somente o direito de liberdade é que há restrição. Por isso até que o adolescente infrator, que no caso não comete crime, né, mas um ato infracional, estaria garantido o seu direito a partir dos 16 anos, claro que é facultativo, né, o direito de votar, Então, é uma grande conquista de cidadania essas eleições, né? Se nós conseguirmos a implementação desse direito também para os adolescentes infratores e também para os demais presos provisórios do Rio Grande do Sul, não só de Porto Alegre, realmente é uma grande conquista. Dentro desse trabalho de buscar o direito do detento votar, dá para explicar como funciona na prática, na véspera e também, principalmente, no dia das eleições? Bom, Marco Aurélio, veja bem, é um trabalho que se começa muito tempo antes. Agora, em 5 de novembro, as eleições vão ser 5 de novembro de 2009, para no ano que vem começar. Então, há uma série vamos dizer assim, de providências que têm que ser tomadas, né? Como, por exemplo, a expedição de resolução do TRE do Estado, disciplinando as eleições, seguindo a resolução do TSE de 1999, que dispõe que os TREs é que vão disciplinar, né, definir as eleições nos estados. As providências e o que tem sido viabilizado, que viabilizou a realização da operacionalização do direito do voto do preso provisório, é justamente a introdução de urnas eletrônicas, né, com abertura de sessão, cada sessão com uma urna eletrônica dentro do presídio. Mas para que isso ocorra, é necessário daí que o preso provisório ele tenha seu título ali, né, o domicílio eleitoral na sessão. Então, a providência que se tem que tomar é justamente cadastramento, né, primeiro é ver quantos que vão, cadastramento com alistamento desses presos provisórios, né, com a emissão de título de eleitor, se não tem, né, ou transferência. Depois dessa providência, são convocados mesários, que em geral tem sido pelas resoluções, isso até vamos dizer, é o que o Ministério Público oferece, porque tudo, e só se viabilizou a implementação desse direito com a parceria, né, do Ministério Público, da SUSEP, do Tribunal Regional Eleitoral, foi com a união de forças, cada um, com a divisão de tarefas, que se propiciou a implementação desse direito constitucional. Então, o Ministério Público ficaria a cargo de cuidar dessa parte, de indicação de mesários, né? E antes dos mesários, de pessoas responsáveis para receber o material das eleições, como a urna. Falando em urna, doutora, essas urnas, elas são levadas para as galerias ou para alguma ala especial do presídio? Nas eleições de 2006, que o número de presos provisórios de eleitores era maior, que foi no final, foram cadastrados 885 presos provisórios para votar. Então, a previsão, foram abertas 5 sessões eleitorais dentro do presídio, na boca de cada galeria, porque, infelizmente, nós temos o problema das facções. Sim. Né, e para se manter a segurança, então se projetou conforme o esquema de segurança da SUSEP, isso vai ser uma exigência. E ele vota literalmente atrás das grades? Sim, atrás. Ou ele sai da galeria para votar? Ele sai da galeria, vai na boca, isso vai ser disciplinado
ao que tudo indica, em cada estabelecimento vai disciplinar conforme a disposição física, né? Mas é dentro do presídio, né? No caso do Central, o que ocorreu em 2006 era na boca de cada galeria, tendo em vista a movimentação dos presos dentro do estabelecimento. Em 2006 já não foi assim, foi na parte administrativa, dentro do presídio central, mas na parte administrativa. O número era menor de presos provisórios, então se facilitou e foi aberta só uma urna. Claro. Falando em 2006 e 2008, a doutora tem um quadro desses anos aqui em Porto Alegre, porque não é só os presos do Central, existem as detentas também do Madre Pelletier. Em 2006, houve a participação das mulheres nas eleições. Em 2006, foram 403 ao total de presos provisórios que votaram. Nesses 403, 20 mulheres. E em 2008, tendo em vista que se tratava de eleições a nível municipal e daí por uma questão de moralidade, né, teria que o eleitor, daí não poderia, por exemplo, se o eleitor é de Novo Hamburgo, tem domicílio eleitoral em Novo Hamburgo, Carazinho, a providência de transferência do seu título de eleitor, domicílio eleitoral, só para votação, seria imoral, uma vez que a eleição é municipal, né, para prefeito. Então, o número de presos provisórios para as eleições de 2008, foi reduzido, né? E daí, infelizmente, tudo por causa dessa exigência de, no mínimo, 50 eleitores para a abertura da urna, as mulheres ficaram de fora, né? Porque se fosse, por exemplo, não houvesse essa exigência, poderia ter sido realizada no Madre Pelletier. Estamos trabalhando no sentido de afastar essa exigência, né, de um mínimo de eleitores para a abertura de urna. E, ao que tudo indica, o Tribunal Regional Eleitoral acena positivamente com essa possibilidade. Inclusive, de possibilitar, mesmo que o preso provisório faça a sua transferência de título, né, porque é facultativo, o preso provisório não é obrigado, aquele que está no Central, a votar, se ele está preso, porque ele tem que fazer essa providência da transferência do título, né, para dentro do presídio, para a seção ali. Então, isso é facultativo. Mas, uma vez feito isso, ele é alertado nas duas eleições, ele não poderia retornar, por exemplo, se alcançasse a liberdade, né, ele não poderia ingressar no presídio para votar. Isso constitui um grande obstáculo, foi por isso o número reduzido de eleitores, né, que acabaram efetivamente exercendo seu direito, e ao que tudo indica, nós vamos conseguir, tendo em vista experiências realizadas, e vamos conseguir contornar também esse obstáculo e possibilitar que esse preso que alcançou a liberdade, que não está mais dentro do presídio, possa também exercer o seu direito de voto, não sei se ingressando em outro local, isso ainda vai se estudar, mas se está solucionando esse problema. Ok. Doutor Murat, o Ministério Público Gaúcho já tem uma expectativa desses adolescentes infratores quanto à possibilidade da votação agora no próximo ano? Bom, acho que já referi que deveremos ter de 35% a 40% da população votando, justamente em função da dificuldade de obtenção da documentação. Esse é um aspecto. O outro é que Porto Alegre tem uma unidade que é o Instituto Padre Cacique, que tem adolescentes privados de liberdade que vieram do interior, portanto o domicílio eleitoral é outro. E esses dificilmente teriam condições de votar, porque teriam que realizar o cadastramento eleitoral, alistamento, nas suas comarcas de origem, e daí toda a dificuldade. Agora, nós temos uma expectativa positiva, porque mesmo que se viabilize 40%, para 40% da população o direito de voto, isso já é um marco, já é um início.
e já vem, como dissemos, ao encontro do nosso interesse em reconduzi-los à cidadania. Certo. Mas o Ministério Público, durante o seu trabalho de fiscalização e até de orientação nas visitas que faz lá na fase, consulta os jovens no sentido, olha, existe essa possibilidade, há interesse de vocês, faz esse tipo de trabalho também? Não. Isso deverá vir a ser feito. Por quê? Porque a questão, me parece, é a seguinte, estamos formulando uma consulta junto ao TRE. Fazer uma indagação desse porte para um adolescente sem ter em mãos uma resposta positiva me parece temerário. Eu vou criar uma expectativa. Assim que eu tiver em mãos, nós tivermos em mãos uma resposta do TRE, inclusive no que diz respeito a essa questão do domicílio eleitoral e da viabilidade técnica, logística de obtenção das urnas, a própria questão dos mesários que a fase pretende colocar no exercício dessa atividade, os monitores das unidades, até para que eles não precisem se afastar de lá, não é? Todas essas questões são questões que têm que ser resolvidas e só então, me parece, nós tivermos um apontamento indicativo positivo nesse sentido, é que nós vamos passar a essa questão da conscientização. Senão, me parece, nós estamos semeando o joio, porque nós podemos criar uma expectativa que não vindo a ser correspondida pode gerar frustração. E a gente sabe o que ocorre quando se gera frustração no ambiente de cumprimento de medida restritiva de liberdade. Por que, de repente, demora ou está demorando esse tempo, né, para o jovem infrator votar? Existe alguma coisa ou é em questão de leis que agora está se adotando essa possibilidade do jovem infrator votar também? Olha, primeiro eu acho que foi muito importante a experiência do sistema carcerário. Ela nos deu a luz, não é? Segundo, eu insisto, nós não temos uma pena no sentido criminal, né? No sentido do direito penal. E isso está sendo discutido e nós concluímos que a medida socioeducativa é, de fato, uma sanção de natureza administrativa, mas não penal. E daí se conclui pelo direito do exercício do voto. Bom, então nós estamos caminhando um pouco à luz do que foi feito junto ao sistema carcerário. Isso é uma parte da coisa. A outra coisa, eu tenho que insistir, é a questão da documentação. Nós, infelizmente, os nossos jovens, nem todos dispõem de documentação, né? Os que vêm do interior do estado, muitas vezes chegam aqui com uma requisição de uma vaga no sistema fase e nem sempre isso vem acompanhado de documentos como, por exemplo, a representação, que equivale à denúncia no direito penal, a sentença com trânsito e julgado e um documento mínimo, né? A carteira de identidade, a certidão de nascimento, que possa viabilizar esse trabalho. Portanto, a fase, além das questões que estão sendo enfrentadas pelo sistema carcerário, tem mais essa. E com um adendo, né? O adolescente, nós temos que fazer um levantamento de quem possui os documentos e se pensa hoje em pleitear a viabilização da confecção desses documentos junto à fase, com a montagem de uma espécie de tudo fácil por lá. Mas nós temos que tomar o seguinte cuidado, de não realizarmos uma confecção de um novo documento para quem já possuía documento, porque nós também sabemos que nós trabalhamos com uma parcela da população que não pretende ser identificada. Tu imaginas um jovem que vier a ser contido em sua liberdade, se ele tem interesse em portar consigo uma carteira de identidade. Tudo isso faz com que nós tenhamos que fazer uma pesquisa, a fase no caso, viabilizar primeiro a documentação de identidade e só depois chegarmos junto à Justiça Eleitoral para obtermos um alistamento. Por isso tudo, me parece, é que essa questão, embora já tivesse sido antes ventilada, nós não tínhamos ainda uma certeza absoluta no sistema, no sentido de que o sistema nos viabilizaria todas essas condições. Ok. Doutora Cíntia, nós temos 2 minutinhos para aquele recado final da Promotoria de Execução Criminal. É uma conquista a possibilidade e a efetivação do voto do preso provisório.
e no sentido de propiciar o exercício da cidadania e da democracia, que a expressão máxima é efetivamente a possibilidade do voto, né, da democracia representativa. Isso ajuda não só na reinserção social do preso, como também a uma maneira dos políticos prestarem atenção no sistema prisional, que hoje apresenta tantas carências. Ok, eu quero agradecer mais uma vez essa questão da participação dos dois promotores, um cuidando da área de execução criminal e o outro da área da infância e juventude. Quero dar os parabéns ao trabalho dos dois promotores nessa área, e isso deve seguir de exemplo também para outros ministérios públicos do país. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela gentileza em aceitar nosso convite aqui na TV. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!